Paz do Senhor. Amém. Mais um privilégio nós estarmos hoje um culto diferente, sentadinho na cadeira, está um pouco dodói, mas o que importa é a palavra de Deus. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos aqui em São Mateus, capítulo 20, que ali a mãe dos filhos de Zebedeu e seus 2 filhos, eles chegam diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e a mãe pede que um filho dela se assentasse à esquerda e outro à direita. Então o Senhor Jesus disse: mulher, isso não pertence a mim, porque já está determinado. Porque Jesus ele não veio mudar nada, ele veio confirmar as profecias. Jesus ele não veio para acrescentar novo, ele só veio para mostrar para nós que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. E com exceção das leis cerimoniais, 613 pontos de Moisés, enfim, sobre carne de ave, carne de animais, e idolatrias, e aí vai fora. Agora, os 10 mandamentos, Jesus não mudou. Amém. Na verdade, ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Na verdade, então, a única coisa, veja, foi o que mudou do antigo para o novo. Foi a lei tocante geralmente, quando Paulo ele está falando em lei, Pedro, eles estão falando da circuncisão e não dos mandamentos. Pode olhar lá, que é disso que eles estão falando. Pode olhar com carinho, porque o que está faltando muito hoje para o ser humano é olhar com carinho para a palavra de Deus. É olhar e ver que a palavra de Deus, como Jesus disse, porfiai nas Escrituras. Amém. Porque ela de mim testifica e nela obtereis a vida eterna. Então as pessoas hoje estão mais acreditando no homem do que em Deus. E nem o Espírito Santo nos ensina aos Romanos capítulo 1, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e amaram mais a criatura do que o Criador. Né? Eles honram mais o dogma da sua igreja do que a palavra genuína de Deus. É um exemplo muito legal que nós vamos ver aqui hoje. Então aqui a partir do versículo 17, nós vimos que ali a mãe, a esposa de Zebedeu, ela vem com os seus 2 filhos e pede: Senhor, permite que lá no teu reino não sente a tua direita ou a tua esquerda. E o que Jesus disse? Mulher, isso não compete, porque isso já está determinado. Deus sabe exatamente quem vai se salvar e quem não vai. Você está entendendo? Então, por exemplo, se você é um que não confessa que Jesus é o Cristo, a Bíblia diz que você é o anticristo. Veja, tem pessoas que não acreditam que Deus ele vai castigar o homem, que Deus não castiga. Castiga, porque ele castigou. Veja, ele castigou o faraó. Mas faraó é porque ele é inimigo mais dos filhos. Os filhos de Abirão, Coré, Datã, também foram praguejados. Você vê que por causa de uma cunha de ouro e algumas roupas babilônicas, veja, famílias inteiras morreram. Deus condenou a morte, por quê? Porque desobedeceram a sua palavra. Então, irmão, que nem diz aquele ditado popular, bota a tua barba de molho, porque Deus vai destruir o ímpio. E se destruir o ímpio, com toda impiedade. E os filhos de Deus, os justos que resplandecerão na glória, pisarão na cinza desses homens. Agora veja só que interessante. Muitos pastores não gostam de pregar essa mensagem, porque não que eu seja melhor do que alguém, só que graças a Deus nós temos a revelação, nós temos um profeta. Na verdade, nós aceitamos aquilo que Deus nos envia e corremos para as Escrituras para comparar versículo por versículo, Escritura por Escritura, e dizer glórias a Deus. Deus se compadeceu de mim, teve misericórdia de mim e me enviou um profeta para me tirar de toda essa confusão, igreja para lá, colar, veja, e nem nós falamos semana passada, bloco de carnaval gospel, meu Deus, isso é um absurdo. Amém.
A Bíblia diz que o viciado não é do reino de Deus, aí ele se junta e bebe, e fui, não quero nem comentar, né? Por isso, assim, ó, nós sempre temos e passamos o conselho que nós recebemos do profeta dessa era. Aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Amém. Procure uma tradição, né? Uma tradução, melhor dizendo, perdão, não tradição, uma tradução antiga, essa que fala mais, sabe, aquelas palavras pesadas, que adultério é pecado, que roubo, mentira é pecado. Está entendendo? Então nós temos que ter isso, por quê? Porque eles tiraram com palavras lisonjeiras a ira de Deus que está para vir sobre essa terra. Então, por que eles não gostam muito de entrar nesse assunto? Porque, olha só, preste atenção no texto. E saindo eles de Jericó. Eles estavam saindo. Seguiu grande multidão. Estou lendo em São Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, cada vez clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Veja. E muitas vezes muitas vezes a religião, ela vem sufocando esse brado, e ao invés de nós insistirmos, nós calamos e se tornamos súditos de homens e não de Senhor Jesus. Outra observação aqui nesse capítulo: por que Jesus não disse para ele: não é lícito dar o pão dos cachorros, dar o pão dos filhos para o cachorro? Porque eles eram judeus. Agora, a mulher cirofenícia não, ela era gentia. Veja, somente os judeus no ministério de Jesus, enquanto não se iniciou, veja, o ministério da graça, ele se iniciou, quer dizer, o ministério da graça dos gentios, porque nos gentios nós não tínhamos esse privilégio. Então, a era da graça, ela começou quando Jesus disse: está consumado. Então houve aquele terremoto, e aquelas pessoas que morreram no tempo de Abraão foram salvos. Amém. Aqueles foram. Agora, aqueles que não foram salvos, que não creram na mensagem de Abraão, que não creram na mensagem de Jeremias, de Isaías, na verdade, eis que a Virgem conceberá. Israel não. Por quê? Porque a religião sufocou o brado deles. Aqui não, eles estavam bramando porque eles reconheciam a necessidade. E quando nós reconhecemos a necessidade de que somente Jesus, Ele pode nos salvar, irmão, então nós bradamos a Ele. E glorificamos e clamamos. Veja, que nem nós acabamos de ouvir agora na voz do sétimo anjo. Ele estava lá, ele usa muitas coisas naturais, não é verdade? Porque todos os profetas são assim. João Batista, eis que o machado está na raiz da árvore. Na verdade, a raça de víboras, veja, ele usava aquilo em torno dele para expressar com facilidade, porque ele estava falando com pessoas leigas. Porque o que foste ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Jesus falando de João Batista. Não, esses homens estão lá no palácio. O que tu fosse ver? Não, os reis não, está lá no palácio. Veja, então João Batista usava isso me emociona. João Batista usava daquilo que ele, veja, para expressar Deus. Ou Deus separa ele para isso, ou ele seria mais um sacerdote hipócrita. Veja, porque João Batista, ele era filho de sacerdote. Veja, ambos, pai e mãe da tribo de Levi. Veja. Então veja bem aqui, veja. Então por isso Jesus não os repreendeu. Jesus fala aí, o que vocês querem aí? Veja. E a mulher, veja, Jesus mesmo assim, Jesus parou e deu uma dura nela. Uma mulher, não é lícito eu pegar o pão dos cachorros e dar para... perdão,
Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Não é verdade? Cachorros não, cachorros. Não é verdade? E o que a mulher humildemente falou? Oh, mas Senhor, até os cachorros comem da migalha que cai. Veja, hoje, uma nação que está vendo o mundo em pedaços moralmente, enfim, todos os estados falidos, veja, e não estão dando a mínima para isso. Mas em qualquer, lá eu me sinto bem lá, mas amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que ir lá, eu vou usar aquele fio dental, é novidade na praia, eu vou usar, nossa, aquilo, veja, ô irmão, isso é demônio puro, isso é demônio puro, irmão, veja, agora aqui não, eram 2 judeus cegos que estavam clamando. Agora você vai me perguntar, tá, irmão, e o que tem de contraditório que tu acha que isso impede um pouco? Porque, veja bem, aqui fala em 2 cegos. Agora, se você ler em Marcos, você vai ver que fala em 1 cego. Se você for em Lucas, você vai ver que fala de 1 cego. E esse cego que todos conhecem, que é o nosso irmão amado Bartimeu. Quando você pode falar, só que esse determinado episódio, ele começou quando Jesus estava saindo de Jericó. E a cura de Bartimeu é quando ele estava chegando em Jericó. Então, por eles assim, irmão, agora sim, não querendo jamais, veja, quando a pessoa ela acredita mais numa teologia do que na essência da palavra, ela se torna tão vã, ela se torna tão, veja, não querendo ofender ninguém, mas ela se torna pior do que um tolo. Porque o que a Bíblia diz? Que nem o tolo erraria o caminho. O caminho Jesus deixou tão bem marcado, irmãos, que nem o tolo erraria o caminho. Veja, é tipo assim, a Trindade. As pessoas nem, vai lá e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é 3 pessoas, mas ninguém esqueceram já do que leram no primeiro capítulo, que o Espírito Santo, veja, geraria em Maria. Então, como assim? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como a terceira pessoa pode ser pai da segunda? Aí vem uma denominação que diz assim, mas Jesus Cristo é o sábio arquiteto, Mas como? Vamos ler Jó, capítulo 38. Veja. Olha. Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 38 de Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó do redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Hoje o homem estudou e está sem nenhum conhecimento. Ele cobre a palavra do conhecimento com a sua cegueira espiritual. Veja bem, a sua cegueira religiosa. Tem religião para tudo quanto é gosto, irmão. E religiões que diz que vai para o inferno e eles dizem que não vai para o inferno. O ladrão, o efeminado, o sodomita, né? E não herda. Aí eu vou lá e digo, não herda, porque Deus é bonzinho. Mentira! Deus ele é maravilhoso. Deus ele é bom para os justos. Amém. Deus não é bom para o ímpio, aquele que infama o pecado, aquele que inflama, na verdade, aquele que coloca o pecado sobre pecado. Veja, continuamos. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde-me. Jesus está chamando, veja bem. Agora, levanta tu, Jó. Cinge-te como homem. Vamos falar olho no olho. Veja. Onde estava tu? Deus perguntando para Jó. Onde tu estava, Jó? Olha. Onde tu estava quando eu fundava a terra? Veja. Faze-me saber. Você tens inteligência?
lhe pôs as medidas, e se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegravam, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas de ferrolho e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. E assim, veja. Agora, se Deus está perguntando, Jó, me diz, onde tu estava, Jó? Quando ele não está falando de uma outra pessoa. Eu é a primeira pessoa do verbo. Amém. Isso nós aprendemos no 3º ano. Amém. Eu, tu, nós, você está entendendo? Isso nós, então agora como é que eu vou deixar uma pessoa, ela vir e me colocar contra Deus, contra Jeová? Irmão, não, Jesus é o sábio arquiteto, Jesus é a segunda pessoa, mas como? Se a Bíblia diz que a terceira pessoa é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem veio sobre Maria foi o Espírito Santo, então veja, nós temos que deixar de ser manipulado pelo homem e deixar-nos levar pelo Espírito Santo, aleluia! Aleluia. Isso, irmão, é o que Deus requer de nós. Se você ler lá em Marcos, se você ler em Lucas, você vê que Jesus entrando em Jericó, quando Jesus entrou em Jericó, ele encontrou o nosso amado irmão, que não se importou com a multidão. E nós aqui, nós estamos em tão pouquinhos, mas nós somos o suficiente para a sabedoria e a glória de Deus descer, porque ele disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Amém. Aleluia, irmão. É a maior vitória de um crente, é saber que nós não estamos desamparados, e Deus não desampara nenhum dos seus filhos, como nós vimos o profeta falar. Quando ele olhava lá da outra montanha, ele disse, mas é um antílope, ele falou, não, mas acho que é 2. Mas ele pegou o binóculo, veja, Novo e Antigo Testamento. Olha que tipo lindo, ele pegou o binóculo e começou a olhar e ajustou. Quando ele ajustou as lentes, ele viu um antílope. Assim, quando nós ajustamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós só veremos um Deus, um só Senhor, um só Salvador. Aleluia! Aleluia. Amém. Que culto tremendo. Veja, mas para quem tem entendimento, Amém. para quem tem bom siso, para quem realmente deseja confessar o Deus que ele diz que crê. Amém. Porque quando nós proclamamos crer num Deus e não olhar para a Bíblia Sagrada como prioridade, irmão, você está enganado. E aquele dia o inferno vai tragar. Porque a Bíblia diz, como nós falamos, veja, se você ler lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus vai pegar, veja, Satanás e seus anjos e vai lançar na chama eterna. Agora, isso é porque eles são eternos, para nós encerrarmos, veja, porque eles são eternos. Agora, o ser humano, ele não é eterno. Então depois ele fica lá na sepultura, porque quem não está salvo fica no Hades, que quer dizer inferno, lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar de dor, de angústia. Agora, quando o Senhor trazer juízo, tirar a sua noiva,
Veja, então ele vai pegar aquelas pessoas que vão ter que passar diante do trono branco para reconhecer, e todo mundo vai ver que eles estavam contra a palavra de Deus. Veja, eles vão ser jogados no lago de fogo e vão ser consumidos. Por quê? Porque nós não comemos da árvore da vida. Quando Adão e Eva foram tirados do jardim, irmão, isso é tremendo. Olha como Deus é perfeito. Amém. Olha como Deus é perfeito. Ele disse: põe o anjo lá, mas não deixa que eles voltem e comem da árvore da vida, porque eles serão imortais como nós somos. Aí Deus teria que ver, veja, a sua imagem e semelhança, sofrendo uma eternidade no inferno. Se isso serve como afago para o pecador, veja, você vai ver de longe tudo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam. E Deus veja, tanto que Deus estabeleceu no dilúvio. Mas Deus não castiga? Não, Jeová não castiga ninguém, castiga sim. Onde é que estão aquelas pessoas no dilúvio? Você acha que um Deus perfeito, que mandou o seu servo, o profeta Noé, nosso irmão Noé, pregar 120 anos, e sendo zombado, igreja maior, não, porque aquele lá, não, eu vou lá para aquele pastor lá porque ele é rico. Não, lá porque aquele pastor ele tem empresa, ele tem programa de televisão. Nossa, mas tu quer querer comparar aquele tabernáculozinho ali, calma. Você está entendendo, irmão? Então Deus vai jogar essas pessoas, veja, os que não creram na palavra, e serão destruídos. Eles só vão, eles vão ressuscitar para a vergonha eterna. Porque eles vão ver que a sua religião naquele dia, a sua denominação, o seu pastor de paletó de seda, o seu pastor de gravata chinesa, terno de seda italiana, irmão, vai queimar tudo, irmãos. Só que Deus é tão amoroso, veja, agora, os anjos de Satanás, a Bíblia diz, Satanás e seus anjos, esses ficarão de eternidade em eternidade. Veja, aprisionados e destruídos. Amado Pai Celestial, abençoa, Senhor, a Tua palavra. Isso, Senhor, que o Teu servo, chucro, Senhor, não pôde esclarecer, Pai, que o Senhor, em Tua infinita misericórdia, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor não tem prazer na morte de um pecador, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor quer que todos se salvem, mas nem todos querem acreditar em Ti para se salvar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, ó Deus, de termos sido alcançados, Senhor, pelo Teu profeta. Pai bendito e santo, esse que o Senhor enviou. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor, abra o entendimento do meu próximo, para que ele possa entender a Tua palavra, Pai, compreendê-la e deixá-la, Senhor, descer no coração, Pai, e ali, Senhor, germinar a semente, Pai. Ó Deus, que emana de Ti, Pai. Glórias ao Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode ver a veracidade em Marcos capítulo 10, 46 a 52, e Lucas capítulo 18, 35 a 43. Irmão, vai para o inferno quem quer. Para o homem ir para o inferno, ele tem que fazer muita força, porque Deus enviou a sua palavra para tirar os seus filhos das unhas de Satanás. Satanás não terá misericórdia de ti, nem do teu filho. Consulte a Deus, busque a Deus, não crendo na tua concepção. Esvazia-te de ti mesmo
e clame a Deus, que Ele é maravilhosamente benigno, misericordioso para te instruir e te salvar. Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo. Amém.